Abram suas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, daremos continuidade às exposições neste livro. E neste momento nós ouviremos a exposição da palavra em Gênesis capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 10. Gênesis capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 10. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Nosso Senhor, nosso Deus, fala com o teu povo, Pai, através da pregação da tua palavra. Fala com o teu povo, Senhor, através deste texto do Antigo Testamento. Que certamente, Pai, coisas preciosas tem a nos ensinar. Toda a tua palavra é útil, toda a tua palavra é inspirada, toda a tua palavra é fundamental para nós. Ó Deus, peço-te, Senhor, que o Senhor me use neste momento, Pai, tão sério, tão solene, em que a tua palavra é aberta para a exposição, Pai. Ó Deus, apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas debilidades, Pai, para expor a tua palavra, peço-te, Senhor, que o Senhor me use para a glória do teu nome, que o Senhor me use com graça, mas com poder na pregação do teu evangelho, com intrepidez, com ousadia na proclamação da tua palavra. Fala aos nossos corações, Pai. Fala com o teu povo, Senhor. Que nada, Senhor, seja um obstáculo que nada seja um obstáculo para a pregação da tua palavra. Que aqueles que aqui estão possam ouvir, Pai, bem a tua palavra. Fala conosco, Pai, nós te pedimos. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém. O que nós encontramos, meus irmãos, neste texto de Gênesis, capítulo de número 6, nos faz entender também muito daquilo que nós contemplamos em nossos dias. Mas não somente isto. O que nós encontramos aqui, especialmente quando nós consideramos a pessoa de Noé, e olhamos para ele e para o contexto em que ele estava inserido e para a condição da humanidade naquele período, nós olhamos para nós e pensamos, parece que nós também nos encontramos em situação semelhante. É interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, logo nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós encontramos uma situação decadente da humanidade. Quando
em meio a tantas pessoas, já havia um número tão grande de pessoas naquele momento, a corrupção, o pecado, a iniquidade, a transgressão, a perversidade já havia se expandido grandemente. E existia ali então no meio um homem separado por Deus, separado junto a ele também a sua família, santo, um homem santo, no meio de uma sociedade perversa. Será que em alguma medida não se assemelha àquilo que nós experimentamos hoje? Nós que de alguma forma procuramos viver segundo a lei do nosso Senhor, em justiça, em integridade, mas nos encontramos no meio de uma sociedade perversa. Mas mesmo, meus irmãos, estando uma sociedade decadente como naquele período, mesmo o texto começando nos apresentando a decadência e a miséria de uma sociedade, nós percebemos que o Senhor ainda assim revela a sua luz e revela a sua graça. E não tenhamos dúvida, não é diferente hoje também. Meus irmãos, o texto que nós estamos considerando agora, ele vai nos apresentar esta realidade. A corrupção de todo o gênero humano naquele período. O que fará com que o Senhor, o nosso Deus, que é justo e santo, não tolere mais, mas então despeje a sua ira contra toda a carne. O texto então, meus irmãos, começa nos dizendo o seguinte, no versículo 1 do capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Meus irmãos, nestes versos, nós encontramos uma declaração bem explícita sobre o crescimento e nascimento de muitas pessoas na terra já neste período. Mencionei isto anteriormente, mas vale salientar aqui. Parece que o texto ele vai se desdobrando e o autor ele não está muito preocupado em sempre trazer detalhes e mais detalhes, mas o fato é, aqui já havia um grande número de pessoas. Muitas pessoas espalhadas pela terra, não eram poucas não. Filhos foram sendo gerados, homens se dando em casamento, e filhos sendo gerados, e filhos e muitos filhos crescendo e gerando filhos. Já havia ali uma nação cheia de pessoas, espalhando e povoando toda a terra. E esta é a realidade aqui que nós encontramos neste texto. Haviam então ali jovens, crianças, velhos, homens adultos, mulheres adultas, vivendo a sua vida. Mas o que acontece, meus irmãos, é que, ao invés de encontrarmos aqui, nesta ocasião, pessoas que viviam no temor do Senhor, em piedade e em santidade, nós encontramos aqui uma nação que foi agraciada por Deus com a bênção de crescer e expandir e ter filhos, mas, ainda assim, sem temor ao Senhor. Meus irmãos, mesmo em meio àqueles que eram filhos de Adão, descendente de Sete, nós encontramos eles se corrompendo. É justamente isto, meus irmãos, como veremos, que fará com que o Senhor ele se ire contra o mundo. Então despeje a sua ira contra toda a carne. Eu estou falando isso, meus irmãos, sobre a ira do Senhor contra os filhos e descendentes de Sete, porque é justamente esta interpretação que nós sustentaremos quando nós observamos, por exemplo, o versículo 2. O verso 2 e o verso 4 do capítulo 6 de Gênesis, ele é um texto que é bastante discutido. Há muitas discussões.
É um texto certamente que gera muitas perguntas nas cabeças das pessoas e ficam querendo entender, então, quem são os filhos de Deus aqui? Quem são estas filhas dos homens aqui? E há pelo menos, meus irmãos, 3 interpretações. E uma apenas nós entendemos como verdadeira. Há algumas interpretações. A primeira é a seguinte. Alguns, meus irmãos, dirão que estes filhos de Deus são aqui homens poderosos. Grandes homens naquele período de negócios, homens que tinham grandes posses, eles eram ricos e eles tinham grande poder e influência ali naquele meio. E que esses homens, então, eles tomaram mulheres para si, mas tomaram mulheres à força. Não é? E fizeram dessas mulheres as suas escravas, as suas servas, como que construindo e possuindo um harém, né? Com várias mulheres, como se estivesse aqui até expandindo ao pecado grave de Lameque, que tomou para si 2 esposas. Aqui eles vão sustentar que há homens grandes que têm posses e que tomam mulheres para si das filhas dos homens. Só que nós entendemos que não, e não se trata deste tipo de interpretação aqui. Em ocasião alguma, nós encontramos filhos de Deus sendo relacionados a homens distintos e que possuíam posses neste sentido na Escritura. Uma segunda interpretação que alguns sustentam, e esta talvez é que você já escutou em alguma ocasião, é que estes filhos de Deus são, na verdade, anjos. Anjos, então, que tomaram para si mulheres comuns, filhas dos homens, e então eles tiveram essa relação que parece ser muito estranha. Anjos, seres angelicais, que não possuem forma, corpo, eles tomaram mulheres para si. É um outro tipo de interpretação também estranha para filhos de Deus, por mais que em alguma ocasião você encontre alguma referência de filhos de Deus apontando para a ideia de anjos. Mas não se trata disto aqui. Alguns ainda vão dizer o seguinte, que eram filhos, que eram anjos, mas anjos perversos, que tomaram posse de homens comuns no mundo e através deles possuíram mulheres. Só que é estranho isto, a Escritura. É estranho quando nós consideramos também que estes homens, eles não tiveram simplesmente um caso com as mulheres. Eles não se relacionaram com eles num dia, como que tendo relações sexuais com ela durante o período e acabou-se. Não. O texto nos traz a realidade que eles se envolveram como que num relacionamento, num casamento. E algo que se estendeu. Casamento. Quando nós olhamos para a Escritura de modo explícito, nosso Senhor Jesus Cristo dirá que os anjos não se dão em casamento. Não existe isto. Os anjos, eles não possuem relação de casamento com ser algum, nem entre eles, muito menos com pessoas. Então a Escritura, claramente, ela vai de encontro a esta ideia de que foram anjos aqui se relacionando com mulheres, porque anjos não se dão em casamento. E existia um casamento, um vínculo aqui de duração entre estas pessoas, os filhos de Deus e aqueles que são chamados de filhas dos homens. A interpretação, então, que para nós faz sentido, à luz do contexto que nós estamos inseridos, é que aqui se tratam de 2 descendências, 2 povos distintos, que nós temos tratado aqui desde o capítulo 4. Aqueles que são, desde o capítulo 3, na verdade, os descendentes da mulher e aqueles que são os descendentes da serpente. Ou, quando nós aproximamos mais para os últimos capítulos, aqueles que são setitas e aqueles que são cainitas, aqueles que são descendentes de Sete e aqueles que são descendentes de Caim.
Os filhos de Deus, meus irmãos, aqui, à luz do contexto, nos aponta para a realidade de que os filhos de Deus são os descendentes de Sete. E as filhas dos homens são aquelas que são descendentes de Caim. Nós encontramos aqui, meus irmãos, algo que vai gerar no Senhor uma grande desaprovação. O Senhor, Ele não aprovará isto. E vejam como a corrupção, mesmo naqueles que são os descendentes de Sete, ela começou a se revelar. Eles até começam a olhar e escolher esposas para si de um modo errado. Porque é interessante quando nós olhamos para o texto nos dirá que eles, o que foi que eles fizeram? Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. É interessante, meus irmãos, que o pecado aqui deles é semelhante ao pecado que foi cometido por Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, verso 6. Adão e junto a Eva, eles viram o fruto. O fruto era atraente e eles tomaram do fruto. O fruto foi contemplado, o fruto os atraiu, era atraente para eles e tomaram do fruto. Eles então deixam se levar pela lascívia. E é justamente isso que acontece aqui com os filhos de Deus. Eles deixam se levar simplesmente pela aparência e não possuem nenhum tipo de discernimento espiritual aqui. Não há. O que agradou aos olhos, eles tomaram não uma, mas várias mulheres, daquelas que não eram da descendência santa, daquelas que não eram da descendência de Sete. E meus irmãos, isto não fica por aí como algo que é estranho, o erro de tentar escolher uma esposa para si simplesmente porque lhe foi agradável aos olhos. Mas um outro problema também é o fato de que é um pecado contra o Senhor isto, porque isso é julgo desigual. O envolvimento com alguém que não é do povo de Deus. O Antigo Testamento diz repetidas vezes, se você se casa com os que não são do povo de Deus, e se você tem filhos e filhas deles, a linhagem piedosa, ela passa a ser destruída. E o alerta do Senhor é com frequência, não devem se envolver aqueles que são do povo de Deus com aqueles que não são do povo de Deus. Não somente o Antigo Testamento nos alerta diversas vezes sobre isto, mas o Novo Testamento também contém um mandamento. Em 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 14, nós encontramos as seguintes palavras. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão a luz com as trevas. Não tem comunhão a justiça com a injustiça. Meus irmãos, o Senhor então nos ensina através desse texto a que nós não devemos ser como os descendentes de Sete aqui. Nós, rapazes, bem como as moças. Mas um alerta primeiramente para aqueles que são rapazes. Nós não podemos escolher uma esposa simplesmente por causa de questões externas. Simplesmente. Se a razão principal para escolher uma esposa for simplesmente uma questão externa, nós encontramos um problema. Veja, meus irmãos, eu não estou dizendo que questões externas não devem ser levadas em consideração em algum sentido. Há questões que você vai levar em consideração em questões externas mesmo, mas veja, esse não é o ponto principal.
Esta não deve ser a razão pela qual você vai escolher uma moça. Qual a razão, então, que deve nos conduzir a escolher uma moça, principalmente, antes de qualquer traço de beleza nela ou não? É se ela é do povo de Deus ou não. É se ela é uma jovem piedosa ou não. É se ela é uma jovem que teme ao Senhor. É se ela é uma jovem que busca viver piedosamente em modéstia e santo temor diante do seu Deus. Se ela é uma jovem obediente e enquanto está sob os cuidados dos seus pais, aos seus pais. Se é uma jovem diligente naquelas coisas que são santas, como nos revela a palavra do Senhor. O que deve chamar a atenção do jovem, primeiramente, deve ser exatamente isto. Esta é a razão primária e fundamental para a escolha de uma esposa. É secundária questões físicas. Secundária. Não que não seja levado em consideração, mas é secundário. Muitos se perdem, meus irmãos, aí, muitos jovens rapazes e muitas moças, simplesmente por isso. Porque olham questões externas e então se envolvem com estas pessoas. Muitas vezes até com pessoas do mundo. As pessoas do mundo, meus irmãos, podem possuir beleza e muita. Podem possuir virtudes, inclusive, várias. Muitos no mundo são inteligentes, procuram fazer as coisas diligentemente, mas são do mundo. Não são piedosos. Da mesma forma, as moças nunca podem olhar simplesmente para a beleza de nenhum rapaz. Simplesmente para as questões externas deste rapaz. Ela tem que ver se o coração deste rapaz ele está dobrado diante do seu Senhor num temor genuíno. Se ele for um rapaz que ama a Deus mais do que absolutamente todas as coisas, aí sim você encontrou alguém que você deve considerar sim para o casamento. Questões externas, como no caso dos rapazes escolhendo as moças, é secundário. Nós não podemos ser descuidados com isto, de forma nenhuma. Se a beleza de alguém arrebatar você, fuja para o Senhor, clame a Ele para que Ele lhe dê discernimento, a fim de que você possa observar se esta pessoa realmente é alguém que teme a Deus, porque isto realmente é o que importa. Mas outra coisa também, meus irmãos, nós devemos considerar não somente o cuidado na escolha do nosso cônjuge, mas é que nós devemos fugir, e aí sim, não importa quem seja, se ele for alguém de fora do povo de Deus. Olha, se essa pessoa for um ímpio, você nunca deve se envolver. Você, rapaz, nunca deve se envolver com esta moça. Por mais que ela possua as virtudes mais maravilhosas deste mundo, que você muitas vezes pode até não encontrar numa jovem na igreja, mas se ela não é uma moça crente, se ela não é do povo de Deus, você estará se envolvendo com uma filha de Satanás. Da mesma forma, a moça, quando ela se encanta por um homem e ele não é do povo de Deus, fuja, porque você também estará casando com um filho de Satanás. Você terá por sogro o inimigo das nossas almas. Esta é a realidade. Quando nós consideramos o fato de que existe no mundo aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos de Satanás, se não conhecem a Cristo, são filhos de Satanás. E isto é pecado. É passível, inclusive, de disciplina na igreja. Se um jovem se casa ou se envolve com a jovem que não é crente. Na igreja que congreguei já aconteceu isto.
foi disciplinado. O alerta do pastor será: se você se relacionar, cabe. Este é o alerta que deve ser dado. O pastor, certa vez, foi pregar numa igreja. Ele foi falar sobre julgo, pastor Paulo Brasil, ele foi falar sobre julgo desigual e idolatria. E então, quando ele terminou a palestra que ele deu, 2 jovens na igreja procuraram ele chorando muito. E a razão é porque elas estavam namorando com rapazes ímpios. E, pasmem, meus irmãos, eram filhas de presbíteros na igreja. A recomendação é: abandone enquanto é tempo este relacionamento. Porque isto é pecado contra o Senhor. Isto é terrível. Abandone enquanto é tempo, abandone enquanto não casou, porque depois que casou, acabou. A não ser que ele abandone você, sendo ele o ímpio e você o crente, ou o contrário, o casamento terá de permanecer. Mas nós que estamos solteiros temos a graça de fugir disto e não nos envolvermos com isto. Porque isto é desagradável ao Senhor em primeiro lugar, em segundo lugar, isto trará grande ruína para nós. Esteja certo disto. Se você, jovem rapaz, ou você, moça, se envolver com alguém que é ímpio, e você decide então se casar com esta pessoa, mesmo ouvindo os alertas da Escritura, mesmo ouvindo as instruções do pastor ou dos presbíteros, saiba de uma coisa: você vai ter problemas graves. Imagina você na sua casa, você deseja ir à igreja e você é a esposa, e então este homem não teme ao Senhor, ele não está nem um pouco interessado em ir à igreja, ele não se importa com isso. Ele pode impedir você de ir à igreja. Ele pode ser um obstáculo na sua comunhão com o Senhor. Ele, por não conhecer o Senhor, ele não vai ser alguém disposto a pastorear o seu coração. Você não terá instruções da parte do Senhor através de um homem no seu lar. Por quê? Porque este homem é ímpio. Este homem não estará disposto a morrer por você, assim como Cristo morreu pela sua igreja. Por que razão? Porque este homem não conhece a Cristo. Ele não está nem um pouco interessado nisto. Da mesma forma, o rapaz, terrível. Se para uma mulher que conhece ao Senhor, muitas vezes é difícil dela se submeter a um homem em amor, imagine aquelas que não conhecem a Deus. Imagine o trabalho que você terá com isto. Imagine os problemas práticos no seu relacionamento com ela. É terrível. Nunca será bom. Alguns jovens por aí se apegam e até apresentam para muitos pastores, dizendo assim: não, mas teve o caso de fulano. Não, mas cicrano, aconteceu, ele começou o relacionamento e a pessoa se converteu e está aí, mas há casos realmente. Mas são exceções, isso não é a regra. O que deve me conduzir numa decisão a respeito disto não são as experiências dos outros, porque eles não são a minha regra de fé e prática. A minha regra de fé e prática, a sua regra de fé e prática é a Escritura Sagrada. É ela quem diz. E é justamente as suas regras que nós devemos seguir. E o Senhor nos diz claramente, como em 1 Coríntios capítulo 6, e basta ler o Antigo Testamento também, nós não devemos nos juntar àqueles que não são da família de Deus. Nunca, jamais, porque julgo desigual é pecado. Os jovens também não devem se envolver com aquilo que muitos são tentados a fazer, o chamado namoro evangelístico. Não sei se você já ouviu isso, mas ele vai se relacionar com a jovem e ele diz assim: eu vou evangelizar ela para que ela se renda ao Senhor. Não, fuja disto. Não é você que convence ninguém da salvação. Não são suas capacidades de argumentação que vão fazer ela se render ao Senhor. Saiba, jovem,
que é mais fácil você se apartar dos caminhos do Senhor do que conduzir esta pessoa a Cristo. O que mais aconteceu com o povo do Senhor no passado, quando se envolveu com aqueles que não eram do povo de Deus. Passaram a se dobrar diante dos deuses falsos, passaram à idolatria, passaram a prestar culto falso, abandonaram a Deus. É muito mais fácil ceder e se entregar então à corrupção que os ímpios se envolvem do que conduzir essa pessoa a viver piedosamente. Fuja de escolher mal alguém, seja prudente na escolha, na observação, considerando principalmente se é uma moça ou um rapaz piedoso que teme a Deus. E, em segundo lugar, só se envolva com aqueles que são verdadeiramente crentes. É isso que a Escritura nos exorta. Mas a Escritura, meus irmãos, continua. E, pulando o versículo 3º, considerando o versículo 4º, relacionado ao versículo 2º, nós vemos o seguinte. O texto nos diz: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então aqui, meus irmãos, nós encontramos como descendentes desta união, da união entre aqueles que são filhos de Sete e aqueles que são descendentes de Caim, a homens grandes. Alguns vão chamar estes homens de Nefelins, não é? Eram homens gigantes, como geralmente se fala. Alguns realmente entendem que se tratavam de homens gigantes, e eles imaginavam isso, que isto era fruto do relacionamento híbrido entre os anjos e as mulheres. Então, os anjos e as mulheres fizeram com que nascessem homens gigantes desta união. Mas, como falamos anteriormente, esta hipótese ela deve ser desconsiderada e deve ser desconsiderada também esta conclusão aqui desses homens gigantes. Mas nós não entendemos assim. Esses homens grandes eram grandes porque eram homens de renome naquela sociedade. Eram homens grandemente respeitados naquela sociedade. Eram homens grandemente poderosos naquela sociedade. E eles, então, eram respeitadíssimos naquele meio. Haviam homens gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram homens valentes, varões de renome na antiguidade. Então o texto está apontando para esta realidade de que eram homens que, não necessariamente homens que viveram piedosamente, porque nós sabemos que a corrupção ela estava se estendendo e que estes homens estavam grandemente envolvidos com a corrupção, mas eles eram homens que pareciam ter grande proeminência na sociedade. Eles tinham seus negócios, né? Mas nada é dito aqui acerca de uma vida piedosa. Nada é dito aqui sobre uma vida de temor ao Senhor e numa vida vivida junto a Deus. Simplesmente destacando, eles eram homens grandes. Como há hoje em nosso meio, ou não há? Homens que são grandes homens de negócios, homens que são grandes homens de posses, mas são homens que não temem a Deus. É o que nós mais encontramos por aí. E o que acontecerá então, meus irmãos? A realidade é o seguinte, é que quando o Senhor contempla esta realidade, sobretudo a realidade de que os filhos de Deus estavam se envolvendo com aquelas que não eram do povo de Deus, o Senhor então vai se irar. O Senhor, Ele não aprovará aquilo. Então nós encontraremos as palavras dele no versículo 3º. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui está, meus irmãos, o Senhor declarando, eu virei com juízo sobre toda a carne. E a razão? A razão é porque o homem, toda a humanidade se tornou carnal.
carnal, meus irmãos. E aqui não está falando simplesmente da carne que nós possuímos aqui do corpo, não. Mas está falando aqui justamente dos pensamentos, das ações, dos gestos, da conduta, da vida daqueles que estavam naquela sociedade. Eram perversos, eram ímpios. Estavam longe do Senhor. E então o Senhor vai dizer, o meu espírito não permanecerá, não agirá para sempre no homem. E o espírito aqui aponta para a verdade de que o espírito, ele é a fonte da vida. E quando o espírito não está no homem, o homem padece, não tendo mais vida, não somente física, mas também espiritual. E a realidade dos homens aqui é esta, e o Senhor então diz isto com muita clareza, decretando esta realidade, o homem é carnal, e então o Senhor vai advertir, mostrando assim, e os seus dias serão 120 anos. 120 anos. Meus irmãos, o que acontece aqui é que o Senhor, quando Ele então declara a realidade de que Ele não deixará o seu Espírito agir sempre no homem, é como se Ele estivesse dizendo assim, a perversidade do homem chegou a um ponto tão alto que eu entregarei os homens aos seus próprios desejos. A perversidade da humanidade está tão profunda que eu os deixarei viver segundo o desejo do próprio coração deles. Algo semelhante nós encontramos em Romanos capítulo 1. É exatamente isto que o Senhor fará. E o que aconteceu com aqueles que viviam na iniquidade, com aqueles que viviam no pecado. O Senhor entregou os homens à sua própria depravação. Versículo 24 de Romanos capítulo 1 diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E então o texto continua dizendo, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Vejam só a realidade, meus irmãos. A pior coisa que há é o Senhor nos entregar os nossos próprios desejos, e esteja certo disto. Se o Senhor nos entregar os nossos próprios desejos e não agir nos impedindo de pecarmos, nós nos entregaremos aos pecados mais horrendos neste mundo. Naquele período, em Gênesis capítulo 6, os homens estavam envolvidos nas maiores perversidades que você imaginar. Aqui em Romanos capítulo 1, homens e mulheres envolvidos em perversidade sexual, homens com homens e mulher com mulher. Porque o Senhor os entregou às suas próprias paixões. E então vejam, isso é juízo do Senhor. É o juízo de Deus se manifestando aqui, é o juízo de Deus se manifestando em Gênesis capítulo 6. Porque a maldade do homem, o Senhor já não estava mais suportando. Mas ainda assim, meus irmãos, o Senhor concede aos homens um tempo de arrependimento. Sim, meus irmãos, os homens têm um tempo para se arrepender dos seus pecados, e o texto vai nos dizer, e os seus dias serão 120 anos. Nós encontramos a realidade bíblica que depois do dilúvio, aqueles números enormes que nós vimos na última exposição, 800, 700, 900 anos, já não existe mais. Ele diminui grandemente. O Senhor, Ele diminui os dias dos homens.
Mas aqui, meus irmãos, é justamente o tempo entre a promessa do Senhor e a chegada do dilúvio. Entre a promessa do Senhor e a ocasião em que o juízo do Senhor se voltaria contra os homens. Depois de 120 anos, o juízo viria sobre toda a carne. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: eu ainda serei longânimo com vocês, concedendo a vocês um tempo para que se arrependam dos seus pecados e se voltem para mim. A bondade do Senhor é realçada aqui em dar um tempo a eles. Meus irmãos, o Senhor acabou caindo com juízo contra eles. Por que razão? Porque não se arrependeram dos seus pecados. Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, quando nós olhamos para a sociedade hoje, não é diferente do período de Noé. Toda nação está corrupta, estamos enfiados no meio de uma nação cujo Deus não é o Senhor, mas o próprio ventre destes homens. Homens e mulheres os mais perversos neste mundo, e o Senhor concede ao homem hoje a graça de que se volte para o Senhor em arrependimento, porque semelhante ao dia do juízo que estava para vir sobre aquele povo em Gênesis capítulo 6, o Senhor promete que virá com juízo sobre todo aquele que não se render ao Senhor em arrependimento. Qual a ocasião que os homens têm para se arrepender? É nesta vida. Não existe ocasião para arrependimento depois desta vida. É aqui e agora. Todos os homens são chamados ao arrependimento. Nós que fomos salvos, somos com frequência chamados ao Senhor ao arrependimento diariamente como estilo de vida, mas você que não conhece a Cristo, saiba que a hora vem e nós não sabemos nem o dia nem a hora. Nós não sabemos, não é daqui a 120 dias, nós não sabemos se é daqui a 120 anos. Mas o certo é o Senhor vem e Ele virá como um juiz para julgar a terra. O que o Senhor então te chama é que você se arrependa dos seus pecados hoje. É que você se arrependa da sua vida de impiedade hoje. É que você abandone os caminhos das trevas hoje e creia em Cristo, voltando-se para Ele com a fé genuína no Senhor Jesus Cristo. É somente através da fé neste Cristo que você poderá ser liberto do juízo que com certeza virá. Com certeza virá. O Senhor, Ele tem sido longânimo, mas não brinque com este Deus que é longânimo. Ele derramará toda a sua justa ira contra você, se você não se arrepender dos seus pecados e não se voltar para Cristo. O que acontece então, meus irmãos, o texto continua dizendo, no versículo 5 nós encontramos as seguintes palavras: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. E aqui nós encontramos o Senhor realçando mais uma vez, nos mostrando a verdade que o Senhor, Ele contemplou esta realidade no coração de todos os homens. E aqui nos é revelada a verdade de que todo homem, ele é depravado. O homem é totalmente depravado. O pecado original está em todo homem. E este pecado original, como nós lemos no culto público, no confessando a nossa fé, ele também é aquele que é a raiz de todos os pecados que os homens cometem hoje. E é justamente isso que estava acontecendo naquele período.
homens e mulheres totalmente depravados. E isto não significa que eles são tão maus quanto poderiam ser, mas que a corrupção atingiu todo homem, todo. Não há nada no homem que não tenha sido atingido pelo pecado. E essa maldade então começou a se espalhar. E o coração dos homens perversos, a cada dia que se passava, se tornava ainda mais perverso. Havia só rebelião e desgraça e pessoas longe da vontade do Senhor. E quando nós olhamos para o texto, vejam o que o texto diz: viu que o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal. Não era mal durante um período, não eram ocasiões em que eles agiam com malignidade, mas eram continuamente, o tempo inteiro mal. Todo desígnio do coração do homem, tudo aquilo que brotava no coração deles era só perversidade e iniquidade. Vejam como estavam enfiados no pecado longe de Deus. Todo o desígnio do coração do homem, justamente de onde brota todo o pecado. Meus irmãos, esta realidade de que a depravação ela alcançou o coração do homem era uma realidade nossa também. Nós que fomos salvos pelo Senhor, éramos totalmente depravados, inimigos de Deus. Mas o que aconteceu conosco? Nós fomos graciosamente chamados, como chamado graciosamente foi Noé, como veremos mais à frente. Nós fomos alvo da graça do Senhor, como Noé, na verdade, foi alvo desta graça mais à frente, no texto que nós estamos considerando. Mas a realidade é, o coração do homem é corrupto, por mais que os homens queiram negar isso. Se você abrir a boca neste mundo e disser assim, o coração deste homem aí é mau, as pessoas vão dizer assim, deixe de ser preconceituoso e deixe de apontar o dedo para os outros. O homem é bonzinho. Se você abrir a boca e disser assim, esta criança, ela é má, ela é totalmente depravada e os desejos do coração dela também são maus. Os homens dirão, não, se trata de uma criança pura e boa, não atribua a ela pecado. Mas a realidade bíblica é outra. Por mais que olhemos para as crianças e pensemos, que coisa bela, que coisa santinha, a realidade é que não é. O próprio Davi vai declarar, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Esta é a realidade de todos os homens. E eles que se encontram nesta miséria, nesta depravação total, nesta perversidade, continuam continuamente vivendo em oposição ao Senhor e em tudo aquilo que se declara como sendo Deus. E eles carecem de Deus, como careciam aqueles homens naquele período em que Noé estava ali proclamando a verdade, porque, meus irmãos, Noé foi profeta. O próprio Cristo falou através de Noé. Pedro nos dirá isso. Chamando homens e mulheres ao arrependimento e à fé em Cristo, chamando homens e mulheres da corrupção para a vida e retidão, para que andassem como o próprio Noé procurou andar. E é exatamente isto que eu sou chamado para fazer. É exatamente isto também que você é chamado para fazer neste mundo perverso. É testemunhar de Cristo para que estes que se encontram na mesma realidade que nós nos encontrávamos possam viver justa e piedosamente. Porque viver no pecado e na inimizade desagrada tanto a Deus que a Escritura vai se utilizar de uma linguagem para nos mostrar quão odioso é o pecado para o Senhor. O versículo 6 então nos dirá, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra
e isso lhe pesou no coração. Pesou no coração de Deus. Se arrependeu o Senhor. Ele está falando aqui de Yahvé. Quando lemos as primeiras palavras deste verso, nós somos levados à seguinte pergunta: Deus se arrepende? Como pode Deus, o Senhor, se arrepender de algo? Meus irmãos, há várias respostas sugeridas por muitos. Se você perguntar a 10 pessoas, você vai ter uma resposta diferente. Mas a teologia reformada, ela tem uma resposta bíblica para isso. E a resposta é: Deus não se arrepende. Aquilo que Deus é, Ele é eterna e imutavelmente. Aquilo que Deus é, Ele é eterna e imutavelmente. Ele nunca deixará de ser o que Ele é, porque o Senhor é imutável. A realidade, meus irmãos, é que tudo muda neste mundo. Tudo muda neste mundo, mas Deus, Ele continua sendo o mesmo. Como nos diz o Salmo de número 102, versículos 26 a 28. Tudo muda, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Ele não mudará. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. O nosso Senhor é um Deus que é imutável, Ele é o primeiro e com os últimos Ele ainda é o mesmo, não muda. Como nos diz Isaías capítulo 41, verso 4, Isaías capítulo 43, verso de número 10, Isaías capítulo 46, verso 4. Ele é um Deus que não mente e também um Deus que não se arrepende. É isto que nos diz a Escritura Sagrada. É isso que nos diz Números capítulo 15, verso de número 28. Números capítulo 15, verso de número 28. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Veja, o texto vai dizer expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor. E vejam que isso é contrário ao Senhor. Porque se nós dissermos, como veremos mais à frente, que o Senhor, Ele peca por ignorância, estamos dizendo que o Senhor, Ele é um Deus que não tem todo o conhecimento assim. E se nós entendemos que o Senhor é um Deus que não erra, mas que tudo faz perfeitamente, isso deve nos livrar da ideia de que o Senhor também pode errar. Isso é estranho à própria natureza de quem o nosso Deus é. Isso é estranho aos próprios atributos do nosso Deus. Quando nós olhamos também para 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 29, nós encontramos o Senhor dizendo: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Quem é a glória de Israel? É o Senhor. O Senhor, que é a glória de Israel, Ele não mente, Ele não se arrepende. Por que razão? Porque Ele não é homem. Então, o que é que nós encontramos aqui, meus irmãos, neste texto? É o que a Escritura vai chamar de antropopatismo. O que isso significa? É que a Escritura, muitas vezes, atribui a Deus sentimentos humanos. A Escritura
dá a Deus, apresenta a Deus, muitas vezes na Escritura, com sentimentos humanos. Tem o que é chamado de antropomorfismo, é quando a Escritura atribui a Deus formas humanas, as mãos de Deus, os pés de Deus, os olhos de Deus, mas nós sabemos, Deus é Espírito, não possui pé, nem olhos, nem mãos, e antropopatismo, atribuindo ao Senhor sentimentos humanos. E a razão disso ser feito isso é chamado de linguagem de acomodação. É o Senhor que é infinito, se acomodando à nossa finitude. Porque nós não conseguimos compreender as ações de Deus devidamente, o Senhor então, como que trazendo para nós uma linguagem que possa ser entendida como se fôssemos crianças que precisam de uma linguagem mais clara e simples para que possamos entender por que razão as coisas acontecem da forma que acontecem. É exatamente isto que o Senhor faz aqui. Então, o que o texto quer dizer com se arrependeu o Senhor? Significa que existirá uma mudança na relação de Deus com os seres humanos. Não uma mudança em Deus, porque Deus realmente não muda. Como escreveu um puritano apresentado por Joe Bick na sua teologia puritana, ele vai dizer assim: Charnock defende que o arrependimento não está propriamente em Deus, que é um espírito puro e incapaz daquelas paixões que são sinais de fraqueza e impotência. O arrependimento indica tanto um erro cometido pela pessoa que se arrepende e que não foi previsto, quanto a tristeza pelo pecado. Afirmar que Deus se arrepende no sentido estrito seria negar seu pré-conhecimento e, assim, afirmar que existe mal nele. A explicação para a razão das Escrituras falarem de Deus se arrepender se baseia no princípio de adaptação, ou como falei, acomodação. Nas Escrituras, Deus se adapta à nossa limitação. Em outras palavras, uma vez que criaturas finitas não conseguem compreender o Deus infinito, às vezes Deus se veste da nossa natureza e emprega certas expressões para que compreendamos segundo a nossa capacidade e, examinando a nós mesmos, aprendamos algo da natureza de Deus. Assim, quando Deus diz que se arrepende de haver feito o homem, Gênesis 6, verso 6, existe algo a se aprender sobre a aversão de Deus pelo pecado. Isso quer enfatizar, meus irmãos, simplesmente a verdade de que o Senhor, Ele odeia o pecado. É isso que o texto quer dizer. É justamente para isto que nós tentamos explicar o que significa se arrepender, para que os irmãos possam entender o que isso significa. Mas o ponto e o desejo de Moisés aqui, inspirado pelo Senhor, é nos fazer compreender: o Senhor, Ele odeia a iniquidade. Como o salmista vai dizer em outro lugar, o Senhor, Ele ama a justiça e o Senhor odeia a iniquidade. E o Senhor revelará a sua iniquidade, ou melhor, a sua ira contra a iniquidade, quando Ele derramar toda a sua ira contra esse povo. Ele vai dizer então no verso 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então aqui está o juízo sobre a humanidade. Mas, meus irmãos, não somente sobre a humanidade. O texto nos diz que o juízo do Senhor virá sobre toda a terra. Sobre os seres, sobre os animais, o homem e toda a criação que foi colocada em sujeição ao homem. E interessante, não aos anjos. Porque alguém poderia dizer assim: se os anjos foram aqueles que se envolveram com as mulheres lá, por que razão os anjos não são aqui também culpados e receberam um castigo?
Se os anjos foram aqueles que se envolveram com as mulheres, por que o Senhor poupou os anjos do juízo aqui? Porque realmente não eram anjos. O juízo é para o homem a coroa da criação e para todos os animais e seres que foram colocados em subordinação ao homem. E é justamente sobre eles que a ira do Senhor cairá. Destruição. E como veremos mais à frente, destruição em toda a terra. As águas do dilúvio povoaram toda a terra. Somente alguns foram salvos graças à graça de Deus. Mas, meus irmãos, vejamos como o Senhor é gracioso. E vejamos como o Senhor preservou aquele que Ele deveria preservar. A Escritura nos diz que, apesar da perversidade dos homens, o Senhor fez com que alguém fosse alvo da sua graça. O versículo de número 8 nos diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Quando nós olhamos para esta declaração, meus irmãos, nós não podemos ser levados a imaginar assim: Noé, ele viveu de um modo tão bom que o Senhor então olhou para ele e disse: vou te salvar. Porque isso seria salvação por obras, salvação por méritos. E nós sabemos que a Escritura como um todo nos revela a verdade de que homem algum é salvo pelos seus próprios méritos. Noé achou graça diante do Senhor, significa, meus irmãos, simplesmente que Noé foi alvo da graça do Senhor. Que Noé foi alvo da bondade do Senhor. Que Noé foi agraciado por Deus, ele recebeu de Deus da sua abundante misericórdia. O Senhor concedeu a Noé aquilo que ele precisava para poder então ser alguém justo. É isso que nos diz a Escritura. É isso que nos diz Hebreus capítulo 11, verso 7. Hebreus capítulo 11, verso 7 nos diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Herdeiro da justiça que vem da fé. Meus irmãos, Noé, assim como todos os santos de Deus que foram salvos pelo Senhor, do Antigo ao Novo Testamento, foi salvo pela graça de Deus. Ele foi justificado pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Porque não existe outro modo de salvação. Depois da queda do homem, todo aquele que foi salvo só poderia ser salvo se abraçasse aquele que fora prometido, Cristo Jesus. Não há salvação por obras, não há salvação por méritos, há salvação somente pelos méritos e pelas obras de Cristo Jesus. Esta é a realidade naquele período e esta é a realidade para todos hoje. Não existe possibilidade de você ser salvo pelas suas obras ou pelos seus méritos, mas somente através da fé em Cristo. E nós que fomos salvos por Cristo, fomos salvos também por esta graça de Deus derramada sobre nós simplesmente. Você não foi salvo, meu irmão e minha irmã, porque você é bondoso, não. Porque o Senhor achou você bonito. Não, de forma nenhuma. Mas porque Ele é gracioso. E então, meus irmãos, a Escritura vai nos revelar como este homem que foi salvo pela graça, justificado pela graça mediante a fé, ele andava naquela sociedade corrupta. Eis a história de Noé, versículo 9. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus.
Vejamos, meus irmãos, aqui o contraste que há entre Noé e aquele povo. Um contraste imenso. Como andava Noé? Noé andava com Deus e ele era justo e ele era íntegro. Ele era íntegro. A humanidade estava perdida. Noé, por outro lado, andava e vivia piedosamente. E como nos diz um comentarista, isto, meus irmãos, significa literalmente inteireza, completo, significando assim sincero comprometimento e integridade no relacionamento com Deus. O par de íntegro e justo pressupõe que Noé está totalmente comprometido com a retidão, não dando a seus contemporâneos nenhum motivo de criticarem sua conduta. Ele não era conhecido como alguém envolvido com a iniquidade. Ele era pecador, mas ele não era conhecido por este nome. Integridade, meus irmãos, então denota a abstenção do pecado, não ser sem pecado, mas alguém que foge do pecado. Davi, ainda que adúltero e assassino, pôde ainda alegar: tenho sido íntegro diante dele. Esta é a realidade. E esta deveria, meus irmãos, ser a conduta de todo aquele que é filho de Deus. Não somente ser justo e íntegro, mas andar com Deus. E aqueles que andam com Deus são justos e são íntegros. Vejam a semelhança de Noé com Enoque. Ele andou com Deus. Ele tinha uma plena e perfeita comunhão com o seu Deus. Ele era alguém que, semelhante ao seu Senhor, odiava a justiça, odiava a iniquidade e amava a justiça. Ele era alguém que amava o seu Senhor. Ele era alguém que fugia de tudo aquilo que é contrário a Deus. Meus irmãos, mesmo no meio de um povo corrupto, nós encontramos este homem justo. E quanto a nós? E quanto a nós que fomos salvos pelo Senhor? E quanto a nós que fomos alvo da mesma graça que Noé foi alvo? E quanto a nós que cremos no mesmo Cristo que Noé creu? E quanto a nós que fomos alvo do mesmo amor de Deus que Noé foi alvo? Quanto a nós, será que nós temos andado em justiça e integridade? Será que nós realmente temos andado com Deus? Ou será que nós somos como muitos que pensam e imaginam: eu fui alvo da graça do Senhor, fui salvo por Ele, então agora eu posso viver de qualquer jeito? Os que são salvos pela graça, meus irmãos, são chamados a serem justos, íntegros e a andarem com Deus. Não existe outro caminho. Nós não somos salvos para andarmos em libertinagem, como algumas pessoas podem imaginar, mas no temor do Senhor. Porque foi justamente isto que Ele nos perdoou. É isso que nos diz o Salmo de número 130, não é? Contigo, porém, está o perdão para que vivam impiedosamente. É isso que diz o texto? Não. Contigo, Senhor, está o perdão. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. O propósito do perdão dos nossos pecados é para que vivamos piedosamente. Temor do Senhor no Antigo Testamento é a palavra correspondente, semelhante, que tem o mesmo significado e essência, a piedade no Novo Testamento. Somos, portanto, chamados a vivermos em santidade, meus irmãos. Esta deve ser a nossa conduta. Se nós somos descendentes genuínos de Sete, se nós fomos incluídos nesta família, graças à obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, nós andaremos com Deus, sendo luz
Como Noé procurou ser luz naquela sociedade corrupta, nós, nessa sociedade perversa, procuraremos também ser luz. Procuraremos apresentar aquele que é a verdadeira luz que ilumina este mundo. Anunciaremos aquele que é a luz que iluminou o meu e o seu coração, a fim de que aqueles que estão perdidos neste mundo possam conhecê-los, semelhante a nós, possam também viver piedosamente diante do nosso Senhor. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, nosso Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor, pela tua graça, nos conduza neste mundo piedosamente. Que andemos longe, Pai, do pecado e da iniquidade. E andemos em justiça e retidão e integridade diante do Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos, Senhor, daquilo que não te agrada. E sustenta-nos, Pai, nos teus caminhos. Livra-nos da ideia, Pai, de que porque fomos salvos por Ti, podemos viver de qualquer jeito. Não. A Tua palavra nos diz que nós devemos viver de modo santo, que seja agradável a Ti. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que pecamos contra o Senhor. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós não andamos como aqueles que são verdadeiros cidadãos dos céus. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Convido os irmãos a que se coloquem